Clamor urgente de ajuda financeira a Santo Onofre Santo Expedito para ter muito dinheiro. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele atenda às suas necessidades financeiras mais urgentes. Sente que está prestes a passar necessidades. Não aguenta mais tentar, para nada dar certo. Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele lhe dê todas as oportunidades e inspiração que você precisa para ganhar muito dinheiro. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santo Onofre Santo Expedito, santos reconhecidos por tantos que atravessam momentos de aflição, angústia e necessidade urgente, dirijo-me nesta hora a vós, com toda a sinceridade de quem sabe o valor de cada centavo suado e de cada oportunidade que passa diante dos olhos e precisa ser compreendida como bênção. Nesta oração longa, íntima e sem medida, venho diante de Deus por intermédio de vós, pedindo por algo que vai além da riqueza aparente, mas que toca diretamente na capacidade de administrar o que se tem e ampliar com inteligência, discernimento e sabedoria aquilo que ainda está por vir. Santo Onofre, que viveu no deserto em silêncio e disciplina, que soube se afastar do que era vaidade e se aproximar do que era eterno, venho a ti não para buscar luxo, não para pedir uma vida cercada de excessos ou para alimentar ganância, mas para pedir que intercedas junto a Deus para que se abram diante de mim caminhos nos quais o entendimento prevaleça sobre a precipitação, onde as escolhas feitas se mostrem equilibradas e onde nada que venha às minhas mãos seja desperdiçado por falta de organização ou vigilância. Que eu possa estar no lugar certo, na hora em que a oportunidade surgir, não por acaso, mas porque me mantive atento, íntegro e preparado. Santo Expedito, reconhecido por agir diante do que é urgente e justo, fiel ao propósito de ajudar aqueles que precisam de respostas ágeis e diretas, peço tua presença diante de Deus neste momento para que nenhuma porta útil fique trancada diante de mim. Que aquilo que pode gerar renda, estabilidade e dignidade venha ao meu encontro com clareza, para que eu saiba como lidar com cada passo sem ser traído pela ansiedade, pela impulsividade ou por ilusões. Que nada me distraia dos compromissos essenciais e que eu saiba manter os pés firmes mesmo quando o caminho parecer estreito ou incerto. Que a bênção de Deus, por meio de vossas súplicas, venha até mim de maneira serena e consciente, e que eu consiga enxergar, dentro do que já possuo, meios de organizar melhor a vida financeira, cortar o que atrasa, dar destino correto ao que chega, investir com prudência e manter distância de tudo aquilo que parece bom, mas que esconde armadilhas disfarçadas de soluções. Que toda tentativa de me enganar, toda palavra de falsidade dirigida à minha direção, seja reconhecida imediatamente por mim, para que eu não perca tempo com aquilo que apenas suga, manipula ou enfraquece a estabilidade que desejo construir. Clamo por esse olhar mais atento e por uma mente desperta, que saibam de colocar cada ideia, cada plano, cada valor. Que eu compreenda o valor das pequenas conquistas, não me entregando à frustração quando os avanços forem lentos. Que minha paciência não se esgote diante dos desafios, mas que se renove na certeza de que estou sendo guiado por algo superior. Que as pessoas certas se aproximem, aquelas que somam, que colaboram, que andam com ética e sinceridade, e que nenhuma cilada se disfarce como oportunidade em meu caminho. Que meus olhos, meus ouvidos e meu entendimento estejam protegidos contra enganos, ilusões e palavras vazias. Santo Onofre, venho a ti como alguém que vive no meio de obrigações, contas, compromissos e necessidades concretas. Não busco fórmulas mágicas, mas peço auxílio espiritual para que cada atitude minha, no trabalho, no cotidiano, gere os frutos necessários para que o amanhã não traga medo, mas tranquilidade. Que o sustento que busco venha de maneira limpa, digna e que não dependa de quedas alheias ou prejuízos de ninguém. Que a fartura se manifeste não só no alimento sobre a mesa,
mas também na sabedoria para multiplicar e não desperdiçar. Santo Expedito, ajuda-me a não perder tempo com o que distrai, com aquilo que se apresenta como solução rápida, mas que não tem raiz nem durabilidade. Que eu saiba reconhecer onde está o verdadeiro propósito e me dedicar de verdade ao que me trará estabilidade e segurança. Que eu não ande em círculos nem viva preso ao medo de errar, mas que cada passo seja acompanhado de coragem, de discernimento e de firmeza. Que o dinheiro que entra em minha vida seja bem direcionado e protegido, que os gastos sejam pensados e que os ganhos venham como resultado de decisões corretas, caminhos lícitos e bênçãos espirituais. Afastai de mim, com a permissão divina, tudo que atrapalha o meu progresso. Que nenhuma armadilha oculta em semblantes sorridentes me capture. Que ninguém que deseje apenas tirar proveito da minha boa fé permaneça por perto. Que tudo que é traição, desonestidade e dissimulação não consiga me alcançar nem me convencer. Que o tempo perdido com ilusões seja resgatado com sabedoria e com iniciativas bem direcionadas daqui para frente. Peço ainda, com humildade, que eu tenha clareza ao lidar com qualquer proposta, qualquer investimento, qualquer caminho que exija responsabilidade. Que nenhuma escolha baseada na pressa ou na aparência me afaste dos resultados duradouros que procuro. Que o medo da escassez não me empurre para decisões precipitadas, e que o desejo de viver melhor seja sempre equilibrado pela responsabilidade de manter-me dentro do que é correto e seguro. Santo Onofre, homem de recolhimento, peço que tua intercessão me inspire a buscar momentos de silêncio interior, nos quais eu possa refletir com calma e clareza, avaliando o que vale manter, o que precisa mudar e o que pode ser construído de novo. Que eu saiba dizer não quando necessário e sim quando realmente for o momento certo. Que não faltem recursos, mas que também não falte organização, planejamento e disciplina. Santo Expedito, ajuda-me a identificar com rapidez aquilo que precisa de decisão imediata, sem permitir que eu caia na procrastinação ou na hesitação. Que os dias não sejam gastos em angústias ou em esperas improdutivas. Que cada manhã comece com disposição e que cada noite chegue com a sensação de dever cumprido, com passos dados rumo a um amanhã mais próspero e equilibrado. Que tudo aquilo que me rodeia seja, daqui em diante, filtrado pelo olhar vigilante do céu. Que aquilo que parece ser sorte, mas que vem carregado de perigos escondidos, fique distante. Que as oportunidades reais se façam evidentes diante de mim. Que as decisões sejam tomadas com inteligência e segurança, e que tudo aquilo que é meu por direito, que não vem pela injustiça, nem por meio de dano a ninguém, encontre o caminho até mim. Santo Onofre e Santo Expedito, vos peço que levem minha intenção até o trono do Altíssimo, para que, em sua infinita bondade, Deus me conceda clareza de pensamento, sabedoria nas atitudes e meios reais para que o dinheiro chegue de modo justo e permaneça em minha vida com estabilidade. Que eu não apenas o alcance, mas que também o administre com dignidade, responsabilidade e visão. Que a paz substitua a ansiedade e que a confiança no que é reto tome o lugar da insegurança. Sei que o mundo traz 1000 promessas e que muitas delas são pura ilusão. Que eu saiba distinguir com nitidez aquilo que me convém daquilo que apenas se disfarça como algo bom. Que, mesmo diante das dificuldades, eu mantenha o foco em construir algo sólido, algo que não dependa de aparência, mas sim de verdade. Que o dinheiro que eu venha conquistar seja bênção, seja justiça, seja reflexo de uma vida pautada na prudência e no trabalho honesto. Que vossa intercessão seja constante, enquanto sigo neste caminho. Que o céu me escute, que Deus me oriente e que os frutos do meu trabalho se manifestem de maneira justa, segura e abençoada. Santo Onofre, que por tantos é lembrado nos momentos em que o desejo de estabilidade financeira aperta o peito e o sonho de uma vida mais segura se torna mais intenso. E ó Santo Expedito, conhecido por sua prontidão e por atender aos que buscam ajuda sem demora, deixo nesta oração cada pensamento que me acompanha quando reflito sobre o que desejo alcançar. Sei que não se trata apenas de querer riquezas por vaidade ou acúmulo vazio, mas de buscar caminhos possíveis que me levem à sabedoria necessária para manter com firmeza aquilo que é justo e merecido, permitindo que nada do que vem às minhas mãos se esvaia por falta de clareza ou preparo.
Sabeis o quanto o mundo pode testar a estabilidade de um homem. Há contas, imprevistos, compromissos que surgem de um dia para o outro, e no meio disso tudo, o desejo legítimo de possuir bens que sustentem a vida sem medo do amanhã. Nada peço que venha pelo erro ou pela pressa, mas que me seja permitido acessar caminhos nos quais o dinheiro não se vá como areia entre os dedos. Que meus pensamentos se alinhem à prudência, que minhas escolhas apontem para aquilo que me traga retorno real e duradouro, sem que isso me distancie da retidão. Santo Onofre, que soube viver longe das distrações e perto da verdade, intercede junto ao Senhor para que eu tenha domínio sobre o impulso de gastar quando deveria guardar, que minha mente compreenda o momento exato de agir, que nenhuma decisão seja conduzida por ansiedade ou desejo infundado. Que, com sabedoria, eu reconheça oportunidades valiosas, aquelas que surgem uma vez e precisam ser tratadas com atenção, não com desconfiança sem causa nem com precipitação cega. Que as portas certas estejam acessíveis para mim, não por acaso, mas porque me mantive preparado, com o coração no lugar certo e os olhos atentos ao que é real. Santo Expedito, cuja ajuda é buscada quando o tempo parece curto e as soluções precisam acontecer sem demora, coloco diante de ti minha necessidade de encontrar equilíbrio entre pressa e prudência, entre desejo e lógica, entre necessidade e conquista. Que os bens materiais que desejo adquirir sejam alcançados com os pés no chão, com decisões conscientes, e que nada se perca por descuido, desorganização ou negligência. Que toda a renda que chegue até mim seja aplicada com inteligência e não escoe para mãos alheias por má administração ou por confiança depositada onde não se deveria. Que cada ferramenta que possuo, seja no trabalho, na mente ou nas mãos, seja utilizada com cuidado de quem reconhece o valor do que possui. Que meus talentos sejam empregados de maneira prática, que minhas palavras sejam assertivas e que minha energia esteja focada na realização de metas reais, que tragam retorno concreto, permitindo que eu construa algo que seja sustentação e não apenas aparência. Que os bens que desejo conquistar venham como reflexo de escolhas corretas, jamais como resultado de desequilíbrios ou trocas injustas. Que cada oportunidade de comprar, vender, negociar ou investir seja clara, sem confusão nem engano. Que o discernimento nunca me falte diante de contratos, parcerias, acordos ou qualquer situação que envolva dinheiro e patrimônio. Que eu saiba proteger o que já possuo, mas também tenha iniciativa para alcançar o que ainda está por vir. Que nenhuma distração me afaste dos meus objetivos e que a disciplina necessária para conquistar o que desejo se fortaleça em mim a cada dia. Santo Onofre, que conheceu o silêncio e aprendeu a confiar não nos excessos do mundo, mas no que realmente sustenta, peço que seja o elo entre minha busca e o olhar misericordioso do Criador. Que aquilo que é invisível aos olhos comuns, mas valioso para quem sabe ler os sinais da vida, se manifeste diante de mim. Que eu compreenda a diferença entre o supérfluo e o necessário, sem abrir mão da alegria que os bens também podem proporcionar quando bem utilizados. Que as ferramentas que me levarão à estabilidade financeira não me desviem do que é correto e que o dinheiro sirva ao meu propósito, e não me arraste para armadilhas que disfarçam prejuízo sob o brilho do lucro imediato. Santo Expedito, guerreiro contra a dúvida e senhor da agilidade, ajuda-me a sair da estagnação, do medo de tentar, da paralisia diante dos riscos calculados. Que eu saiba identificar com clareza os momentos de agir e que nenhuma decisão fique travada por indecisão desnecessária. Que o dia de amanhã encontre em mim um homem que soube planejar, que se antecipou aos problemas e preparou soluções. Que os frutos do que eu fizer agora cheguem com abundância justa, sem dívidas desnecessárias, sem prejuízos silenciosos, sem arrependimentos por ter escolhido com base em ilusões. Que as portas que realmente servem ao meu propósito sejam acessadas. Que nenhuma mentira disfarçada de oportunidade encontre espaço ao meu redor. Que o dinheiro que por mim passar seja bem direcionado, e que o acúmulo que busco venha não apenas da entrada constante de recursos, mas da capacidade de multiplicar com equilíbrio o que recebo. Que as dívidas sejam evitadas ou eliminadas com sabedoria, e que os investimentos certos me tragam os resultados que desejo, sem depender de sorte cega, mas com fé acompanhada de estratégia. Santo Onofre,
Homem que soube esperar, ensina-me a ter paciência sem cair na acomodação. Que eu saiba aguardar o momento certo, mas que não deixe passar as chances que precisam de atitude. Que as riquezas que me interessam não me tornem escravo do ganho, mas aliado da consciência. Que os bens materiais não se tornem obsessão, mas meio de realização, estrutura e dignidade. Que o desejo de acumular venha acompanhado da responsabilidade de manter e da sabedoria para administrar. Santo Expedito, mensageiro de resolução, peço tua presença nos dias em que tudo parecer travado, nos momentos em que a solução parecer distante. Que a mente se mantenha clara para encontrar saídas inteligentes, e que os recursos que hoje parecem distantes cheguem por caminhos justos. Que as decisões não sejam baseadas em medo nem em desespero, mas em clareza de raciocínio e coragem para seguir adiante com firmeza. E que, diante de Deus, vosso olhar sobre mim seja constante, não para impedir que eu passe por desafios, mas para me ajudar a vencê-los com inteligência e preparo. Que nenhum bem que eu venha a adquirir seja fruto de prejuízo alheio. Que nenhuma quantia chegue por vias tortas. Que a estabilidade que desejo esteja baseada em méritos reais, em passos dados com firmeza, em decisões que tragam frutos verdadeiros. Que a sabedoria me acompanhe ao lidar com tudo que é material. Que a mente esteja alerta, o espírito tranquilo e as mãos prontas para agir com cautela e iniciativa. Que nenhum obstáculo que possa surgir seja maior do que minha capacidade de encontrar a saída correta. Que as palavras que me forem ditas, nas negociações ou nas conversas do dia a dia, sejam compreendidas com clareza, sem enganos, sem interpretações distorcidas. Que eu saiba onde colocar meu dinheiro, com quem contar, a quem evitar e quando recuar. Santo Onofre e Santo Expedito, com humildade e convicção, peço vossa intercessão diante de Deus, para que o caminho até os bens que desejo construir esteja livre de prejuízos ocultos, de desvios desnecessários e de más escolhas. Que eu saiba proteger o que é meu, que administre com discernimento, que encontre soluções eficientes e duradouras, que saiba guardar o que conquistei e que os recursos que chegam não se dispersem por má administração ou descuido. E que ao final de cada dia, minha consciência esteja em paz por ter caminhado sem me desviar, por ter buscado aquilo que é concreto, pelo bem daqueles que dependem de mim e por mim mesmo, para que eu não apenas sobreviva, mas viva com dignidade, sustento e equilíbrio. Santo Onofre e Santo Expedito, santos tão diferentes no modo de vida, mas tão próximos no auxílio a quem clama por soluções, venho diante do céu, por intermédio de vossas mãos, colocar tudo aquilo que inquieta meu pensamento e direcionar minha prece ao Senhor que tudo vê, tudo sabe, tudo organiza no tempo certo. Falo com fé de quem caminha por caminhos marcados por exigências diárias, cobranças constantes, incertezas silenciosas e, ao mesmo tempo, por uma vontade crescente de alcançar um destino onde estabilidade e sucesso se cruzem. Neste momento, com humildade e sinceridade, venho buscar, por meio de vós, a bênção divina para que a minha carreira profissional encontre o rumo que tanto almejo, que cada passo dado me conduza a conquistas reais, e que o dinheiro que tanto preciso para sustentar minha vida e projetos venha sem atraso e sem tropeço. Santo Onofre, cuja vida dedicada ao isolamento e à disciplina te tornou referência de quem conhece a profundidade do silêncio e o valor de cada decisão tomada longe das ilusões, peço tua intercessão para que o caminho profissional que trilho não se mantenha no mesmo ponto onde tudo parece limitado. Que eu consiga enxergar onde estão as oportunidades certas, aquelas que não enganam, que não se disfarçam de progresso e depois cobram caro em arrependimentos. Que meus olhos se mantenham atentos ao que realmente pode mudar minha realidade, que nenhuma oportunidade importante passe despercebida e que cada chance verdadeira se apresente de forma clara. Santo Expedito, símbolo da urgência atendida e do auxílio que não se atrasa, peço tua ajuda para que as oportunidades profissionais que têm o poder de transformar minha realidade se aproximem de mim. Que nenhuma barreira me impeça de alcançar aquilo que já está preparado nos planos de Deus para mim. Que nenhuma palavra negativa dite meu destino. Que nada que venha de quem não acredita em meu potencial me influencie. Que cada contato profissional, cada reunião,
cada troca de palavras seja espaço para abrir portas, ampliar conexões úteis e gerar frutos visíveis. Que o reconhecimento pelo que sou capaz de realizar venha, que meu nome circule por onde haja progresso e não estagnação, e que eu encontre respaldo no que faço para que mais pessoas valorizem o que posso entregar. Que o sucesso que busco se manifeste através de realizações concretas. Que cada ideia que surge em minha mente encontre caminho, que meus dons sejam percebidos por quem pode valorizá-los de verdade, e que o espaço profissional que mereço esteja ao meu alcance. Que todo o ambiente que respira inveja, sabotagem, manipulação ou disputa vazia seja mantido distante. Que nada que tenha aparência de conquista, mas que no fundo seja armadilha, encontre lugar em meu caminho. Que eu me mantenha firme nas decisões que me aproximam daquilo que desejo e que nenhuma distração ou hesitação me leve a abandonar as chances certas. Santo Onofre, cuja vida foi uma prova de constância e conexão com o alto, leva até Deus meu desejo sincero de fazer mais, de conquistar mais, de construir com as próprias mãos uma carreira que não dependa apenas da sorte passageira, mas também do talento que já existe em mim. Que esse talento, por vezes escondido sob o peso da rotina, venha à tona com nitidez, e que quem tiver olhos para enxergar saiba reconhecer meu valor. Que não falte motivação para levantar, para seguir adiante, para batalhar por novas oportunidades, para insistir quando necessário, para reformular o que não funciona e transformar o que parecia falho em base de sucesso. Santo Expedito, leva ao trono do Altíssimo o desejo legítimo de transformar minha realidade financeira por meio da minha profissão. Que eu seja guiado até projetos prósperos, contratos justos, negociações vantajosas e ambientes que respeitem minha dedicação. Que meus passos me conduzam a lugares onde minha presença seja bem-vinda e meu esforço recompensado. Que as decisões profissionais que tomarei nas próximas semanas e meses estejam alinhadas com aquilo que Deus planejou para mim, e que toda distração disfarçada de proposta sedutora fique à margem do meu caminho. Que o sucesso que busco venha acompanhado de paz, que não gere conflitos desnecessários, que não traga peso ao coração. Que as vitórias na vida profissional sejam sustentadas por méritos verdadeiros, e que o dinheiro que desejo conquistar seja instrumento de mudança para mim e para aqueles que compartilham da minha realidade. Que nenhum obstáculo se torne definitivo. Que nenhuma decepção me paralise. Que eu consiga sempre me levantar com mais visão, mais sabedoria e mais equilíbrio após cada queda. Santo Onofre, que conheceu o valor do isolamento e da introspecção, faz com que eu saiba também a hora de me recolher para pensar, reorganizar e definir o melhor caminho a seguir. Que eu consiga refletir com clareza antes de tomar decisões que possam impactar meu futuro. Que nenhuma precipitação me prejudique. Que nenhum ego mal direcionado me afaste do que realmente importa. Que o brilho do sucesso não me cegue diante do que é fundamental. Que o dinheiro que desejo ganhar venha com permanência, que não desapareça em meio a gastos impulsivos ou escolhas mal orientadas. Santo Expedito, intercessor dos que precisam de respostas imediatas, ajuda-me a não perder tempo com o que não vale a pena, a não me desgastar com projetos que não trazem retorno, a não me distrair com falsas promessas. Que eu consiga distinguir com clareza o que é chance real de progresso do que é desperdício disfarçado de oportunidade. Que cada decisão seja carregada de lucidez. Que o dinheiro que entrar na minha vida como resultado do meu trabalho seja semente para mais estabilidade, mais autonomia, mais capacidade de viver com dignidade e segurança. Que a sorte esteja ao meu lado nos momentos decisivos. Que o acaso que abre portas surja quando eu menos esperar, mas que eu esteja pronto para aproveitar. Que eu esteja cercado de boas influências, de pessoas que somam e de ambientes que respeitam o mérito. Que nenhuma inveja encontre caminho até mim. Que toda energia que deseja me limitar perca seu efeito e se dissipe sem conseguir me alcançar. Que a sorte caminhe comigo quando eu precisar de algo além da razão, quando tudo depender daquele toque invisível que muda o rumo dos acontecimentos. Santo Onofre, peço que a minha caminhada profissional seja iluminada por decisões justas, por ambientes saudáveis, por alianças que tragam retorno e por ideias que sejam valorizadas. Que eu não seja mais um entre tantos,
mas alguém cuja atuação se destaque pela inteligência, pela persistência e pela habilidade de transformar desafios em soluções. Que meu nome esteja presente nas rodas de quem abre portas. Que meu trabalho chegue aos ouvidos certos. Que a sorte multiplique as possibilidades e que nenhuma limitação aparente seja maior que a fé que carrego. Santo Expedito, faz com que os bloqueios que tentam impedir meu avanço percam a sustentação. Que aquilo que parecia inacessível comece a se apresentar de forma possível. Que eu consiga alinhar meu conhecimento com oportunidades que valorizem o que sou capaz de oferecer. Que o caminho da prosperidade não fique mais preso a dúvidas, a medo ou a falta de direcionamento. Que o dinheiro venha como resultado da sorte que se une à dedicação, e que cada real ganho seja expressão de uma nova fase em minha vida. Que todas as manhãs tragam um novo sopro de possibilidade. Que toda noite finalize um dia de avanços reais. Que os obstáculos que restarem se mostrem como degraus e não como muros. Que a minha profissão seja canal de realização e que as oportunidades certas surjam sem atraso. Que eu saiba sustentar o que conquistei e que o sucesso, uma vez alcançado, não se perca nas mãos da vaidade ou da falta de foco. Santo Onofre e Santo Expedito, apresentai ao Senhor minha vida profissional, cada projeto inacabado, cada talento ainda não reconhecido, cada meta ainda distante. Que tudo se organize com precisão. Que a sorte multiplique as chances. Que o dinheiro venha e permaneça. Que os bens materiais que desejo conquistar sejam acessados com inteligência. Que o sucesso não se limite à aparência, mas que toque minha realidade de modo concreto. Que Deus, por meio da fé que deposito em vossa intercessão, conduza cada decisão e abra portas inesperadas, por onde o progresso entre sem resistência, sem ruído e sem atraso. Santos cuja presença atravessa os limites do tempo e alcança os que confiam mesmo diante das situações mais improváveis, venho neste momento abrir meu coração diante de vós e diante do Deus que tudo observa em silêncio absoluto. Meu pedido não nasce de ganância, mas da esperança viva de que aquilo que parece impossível aos olhos do mundo possa se realizar através de um toque divino, inesperado e surpreendente. Desejo com fé profunda uma sorte inacreditável, uma sorte que mude meu destino e transforme minha vida por meio dos jogos e apostas que me cercam, que estão ao meu alcance, que já fazem parte do meu dia a dia. Que vossas vozes sejam ouvidas junto ao Altíssimo, e que meu nome esteja entre aqueles para quem a sorte mais rara se apresenta, sem aviso, sem lógica, apenas porque o olhar de Deus escolheu aquele momento para agir. Que a probabilidade mais remota se dobre diante daquilo que a fé sustenta. Que aquilo que parecia improvável se concretize com clareza. Que meus olhos testemunhem a realização do que muitos desacreditam. Que o bilhete certo passe por minhas mãos, que o número exato seja o que escolho, que o instante decisivo se manifeste diante de mim e que eu esteja lá, pronto, no lugar e na hora em que tudo pode mudar. Santo Onofre, que deixou tudo para viver segundo a verdade maior, que aprendeu a confiar não na matéria, mas na providência que nunca falha, intercede diante do Senhor por esse desejo que mora no silêncio do meu pensamento. Que Ele permita que a sorte me alcance como um vento súbito que vira o rumo de uma vida inteira. Que meus erros do passado não sirvam como barreira. Que minhas dúvidas não abafem a esperança. Que a mão de Deus atue sobre os caminhos que hoje me parecem aleatórios, mas que, pela graça, se transformem em vias de milagre. Santo Expedito, que responde aos apelos urgentes com coragem e agilidade, ouve este clamor. Que as decisões que tomo nas apostas sejam guiadas por algo superior. Que meu palpite mais ousado se mostre certeiro. Que minhas mãos toquem aquilo que até agora parecia inatingível. Que os resultados sejam impactantes e reais. Que o dinheiro chegue como sinal claro de que minha confiança no impossível não foi em vão. Que o número certo, o jogo certeiro, o momento inesperado venham até mim como uma tempestade de bênçãos. Que nada possa se opor quando o céu decidir agir. Peço com a sinceridade de quem sabe que o dinheiro não é tudo, mas que pode transformar realidades, resgatar vidas, aliviar dores, resolver problemas e proporcionar paz.
Que a sorte me escolha não por acaso, mas por permissão divina, por merecimento que só Deus pode medir. Que aquilo que parece pequeno para os olhos do mundo me sirva de canal para acessar algo muito maior. Que meus jogos não se limitem à tentativa, mas sejam instrumentos para que o impossível se torne real. Que o dinheiro ganho sirva para dar dignidade ao meu presente e segurança ao meu futuro. Que essa sorte não se apresente como faísca passageira, mas como luz contínua que se mantém acesa. Que o acerto não seja único, mas parte de um ciclo em que a sorte caminha ao meu lado. Que meus palpites sejam orientados por algo que a razão não explica. Que meus erros se tornem cada vez mais raros. Que minha atenção seja guiada até as escolhas certas. Que cada bilhete seja assinado pelo acerto que modifica destinos. Que a sorte que busco esteja próxima, e não mais como sonho distante. Santo Onofre, que conheceu o valor da paciência, que permaneceu no deserto por amor ao que é eterno, faz com que meu tempo de espera termine. Que o agora se torne o instante da virada. Que aquilo que parecia sempre escapar das minhas mãos finalmente se fixe. Que eu não precise mais andar em círculos nem repetir fracassos. Que as derrotas fiquem para trás como parte de um tempo que não mais existe. Que a sorte se instale na minha vida como alguém que chega para ficar. Que a repetição dos erros ceda espaço à precisão das escolhas bem guiadas. Santo Expedito, aquele que age quando o tempo é curto, quando a urgência bate à porta, apresenta ao Criador essa minha petição. Que o dinheiro que me será entregue não venha com peso ou consequência oculta, mas como parte de um plano que ele já conhece. Que meus dias deixem de ser marcados pela ansiedade, pela limitação, pela espera que cansa. Que o jogo seja mais do que passatempo. Que ele seja a porta por onde o inesperado entra. Que as somas que chegarem mudem tudo ao redor. Que cada valor seja útil, sólido, necessário, exato. Que o vento da sorte gire em minha direção. Que as combinações que sempre erravam por pouco agora acertem com exatidão. Que meu nome apareça nos lugares onde os vitoriosos são chamados. Que minha vida se transforme com o dinheiro que vem sem peso, sem erro, sem ruído. Que eu possa usar cada centavo com inteligência, com sabedoria, com olhos atentos para não permitir que se perca. Que os números, cartas, bilhetes ou apostas tragam o resultado que espero. Que eu saiba quando jogar. Que eu entenda quando insistir. Que eu reconheça o momento em que tudo muda. Santo Onofre, contempla meu desejo e leva até o trono de Deus a imagem de um homem que busca não apenas ganhar, mas ganhar com sentido, com propósito. Que a fartura que espero chegue para que eu possa cuidar de tudo que me cabe. Que não haja mais contas em atraso. Que não haja mais limitações. Que a estabilidade venha através do prêmio que se revela quando menos se espera. Que o destino mude de forma incontestável. Que o dinheiro caia em minhas mãos por vontade divina. Que o número exato não passe batido. Que a sorte não seja só uma palavra, mas uma experiência vivida. Santo Expedito, caminha adiante, abrindo espaço no tempo. Toca onde o improvável ainda impera e faz com que o improvável se dobre. Que nada mais me atrase. Que nenhuma dúvida me paralise. Que o impulso certo surja em meu peito no instante decisivo. Que eu compreenda o instante exato em que preciso agir. Que não hesite, que não me distraia, que não duvide. Que o dinheiro apareça onde todos diziam que não havia mais chance. Que eu surpreenda quem sempre achou que minha sorte não existiria. Que meu dia chegue. Que meu número seja chamado. Que meu bilhete seja o certo. Que minha aposta seja certeira. Que o prêmio não seja simbólico. Que ele venha em valor capaz de mudar o chão onde piso. Que tudo se organize com esse valor em mãos. Que a sorte não se esconda mais. Que Deus permita, por vossa intercessão, que a chance mais improvável se manifeste a meu favor. Que os sinais apareçam. Que meu coração os reconheça. Que as apostas tragam o retorno que desejo. Que meus erros antigos não se repitam. Que minha intuição acerte mais do que nunca. Que a sorte sorria, firme,
generosa, sem recuo. Santo Onofre, Santo Expedito, intercedei para que o céu ouça esse clamor. Que a sorte me tome de surpresa. Que o inesperado se materialize. Que a felicidade de ganhar se torne parte da minha realidade. Que meus jogos e apostas sejam mais do que tentativas. Que eles se tornem caminhos certos, caminhos que conduzem à abundância verdadeira. Que o dinheiro venha, que permaneça, que transforme. Que o impossível se cumpra diante dos meus olhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.